Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química da primeira série. Sou a professora Núbia e hoje a gente vai estar falando sobre as reações químicas relacionando com a energia. Vamos iniciar com os objetivos da aula de hoje, certo? Então, os objetivos da nossa aula é, primeiro, compreender como as transformações possibilitam a produção de energia necessária ao trabalho humano, entender o método de representação das reações químicas presente nessa energia, na transformação dessa energia utilizada pelo ser humano, saber que a substância sofre transformações químicas e entender as leis que regem as transformações, ok? Então, para a gente iniciar e falar sobre essa energia que é utilizada, a gente precisa relembrar qual é o conceito de energia. Então, o conceito de energia está diretamente relacionado à realização de trabalho e ao fato de a energia poder provocar modificações na matéria. Então, em aulas passadas, a gente viu que a química tem o foco de trabalhar e estudar a matéria, a transformação que ocorre na matéria e a energia que é envolvida nessa transformação. E na aula de hoje, a gente vai estar relacionando a energia com as reações químicas e a transformação dessa matéria e comparando e identificando onde que a gente pode relacionar no nosso cotidiano, ok? A energia ela é definida como a capacidade de produzir trabalho, movimento ou ação. E aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos da energia que estão presentes no nosso cotidiano. Então, nós temos aqui a energia nuclear, a energia potencial, a energia cinética, a elétrica, nós temos aqui a magnética, a química e a térmica, ok? Então, quais são os tipos de energia? Nós temos aqui a energia química, que existe nos componentes dentro de uma pilha, é transformada em energia elétrica. Então, nós temos aqui dois tipos de energia que é característica de uma reação química, ok? Por que acontece uma reação química? Porque tem uma energia química sendo transformada em energia elétrica. E qual é o objetivo dessa transformação? Ligar alguns aparelhos no nosso cotidiano. E aí aqui a gente tem alguns eletrodomésticos que nós temos na nossa casa, que eles são utilizados com a energia elétrica, certo? Então, nós temos aqui a energia da gasolina, que é transformada em energia mecânica que faz o carro andar. Então, como que essa energia ela é produzida a partir da energia química da gasolina? Através da reação de combustão. Então, eu trouxe para vocês a reação de combustão do etanol e a reação de combustão da gasolina. Então, essas reações, elas transformam em energia mecânica, fazendo com que o carro ou a moto ande, ok? Então, o que são as reações de combustão? São aquelas reações químicas que liberam calor para o meio ambiente. Elas são classificadas como reações exotérmicas, ok? Temos aqui também a energia química dentro dos alimentos, que ela é transformada no nosso organismo em energia que gera o trabalho que o nosso corpo realiza nas atividades diárias e é também o calor que aquece o nosso corpo. Então, aqui eu trouxe para vocês como que o nosso corpo, a partir de quais alimentos, né, o nosso corpo, ele pode produzir energia para o bom funcionamento do nosso organismo, ok? Então, através da comida, né, das comidas, dos minerais, das proteínas, dos lipídios, das vitaminas, da água, dos hidratos de carbono. Então, o nosso corpo, para que ele produza a energia necessária para o bom funcionamento do nosso organismo, é necessário que a gente absorva alguns alimentos, ok? E aí, como a gente viu aqui, que estão presentes no nosso cotidiano e a importância de a gente estar fazendo uma boa alimentação,
ok? Porque quando nós estudamos, o nosso cérebro, ele precisa de muita energia. Então, aqui vale ressaltar a importância de você, estudante, estar vendo como que está a sua alimentação para que o seu corpo, seu organismo produza a energia necessária para o bom funcionamento do seu organismo, ok? E as plantas? De onde vem a energia deles? Então, a gente sabe que o alimento das plantas vem do sol. As plantas usam energia solar para transformar o gás carbônico, que vem do ar, e a água, que vem do solo, em alimentos e combustíveis. E esse processo, como vocês já estudaram ano passado, é conhecido como fotossíntese. Aí aqui a gente tem um esquema de como acontece, né, essa alimentação das plantas, a fotossíntese, e aqui embaixo a gente tem a reação química que acontece, ok? Então a fotossíntese tem sua importância baseada em 3 fatores. Promove a captura do CO2, o gás carbônico atmosférico, realiza a renovação do O2 atmosférico, conduz o fluxo de matéria e energia no ecossistema. Através, né? Porque quais são as junções? Por junção de substâncias, por ação do calor, por ação mecânica e por ação da corrente elétrica. Ok? Então, essas são as principais características, né, das propriedades envolvidas nesse fenômeno chamado fotossíntese. E aí aqui a gente vai ver o que é uma reação química, relembrar o conceito, ok? A reação química ocorre quando há alteração na natureza da matéria, isto é, da sua composição. Dizemos que ocorreu uma reação química, pois novas substâncias foram originadas. A gente já viu esse conceito em aulas passadas e aqui a gente precisa sempre frisar. Quando a gente tem uma reação química, sempre vai ter novas substâncias sendo formadas, ok? E se tem novas substâncias sendo formadas, significa que a natureza da matéria ela foi alterada. Antes nós tínhamos substâncias chamadas de reagentes, reagindo entre si e se transformando em novas substâncias, ok? E como essas reações químicas elas são representadas para nós? Onde que nós as encontramos? Como que a gente pode simbolizar? Através das equações químicas. Então, a equação química, ela vem para representar de maneira universal e de forma mais práticas essa e outras reações mais complexas, né, que foram criadas, foi para isso que foi criadas as equações químicas. Uma representação simbólica e abreviada de uma reação química, ok? Então, o que nós temos em uma reação química? Sempre, gente, tá? Nós temos os reagentes, que são o primeiro membro, e nós temos os produtos, que é o segundo membro, ok? E essa setinha indica que nós temos uma reação química. Então, o que a gente pode observar aqui? Nós temos 2 moléculas de H2, que é o que está aqui, ó, representando na equação química. Esse 2 é porque tem 2 moléculas de H2. Mais, esse sinal de mais significa que está reagindo. Então, a gente olhando aqui para esse recipiente, esse quadrado, nós temos 2 substâncias diferentes. H2, está aqui, ó, representado aqui na equação, e O2, está aqui representado. Esse 2 é chamado de índice, esse aqui também e esse aqui também. O que o índice indica para a gente vai ver já ali na frente. A quantidade de átomos que formam essa substância. Então, O2 está aqui, ó, 2 átomos de oxigênio. H2, 2 átomos de hidrogênio. Professor, e por que tem 2 aqui? Porque tem 2 moléculas. E no oxigênio não aparece nenhum número, porque subentende-se que é 1, ok? Então, teve a reação entre essas 2 substâncias, formando 2 moléculas de H2O. Então, tá aqui, uma molécula, outra molécula. Quem são os elementos químicos que formam essa substância chamada água?
2 átomos de hidrogênio, tá aqui, ó, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, tá aqui, ó. Lembrando que quando é 1, não precisa colocar, ok? Então, isso aqui representa a equação química, beleza? A equação química representa a reação química, para a gente visualizar quem são as substâncias, quem são os átomos dos elementos químicos presentes nessa reação, qual é a quantidade em mol de cada substância que vai reagir, a quantidade em mol de cada substância que vai ser formado, ok? Temos também nas equações químicas os reagentes, que são as substâncias inicialmente presentes no sistema, reagem entre si, formando-se novas substâncias chamadas de produtos. Então, os produtos são as novas substâncias produzidas, ok? O que mais que nós temos em uma equação química? Nós temos a parte química, a parte numérica, que vai já aparecer, e a parte simbólica. O que nós temos na parte química? Quem são os elementos químicos presentes, se nós vamos ter substância simples, se nós vamos ter substância composta. Parte numérica, nós vamos ter coeficiente estequiométrico e nós vamos ter os índices. Índice vai indicar sempre a quantidade de átomos de um elemento químico e o coeficiente vai indicar a quantidade de moléculas ou mols de cada substância que vai reagir. E a parte simbólica, nós temos os estados físicos dessas substâncias, se elas estão no estado sólido, líquido, gasoso, estado vapor, aquoso. Vai indicar se teve aquecimento, se teve a interferência da luz, corrente elétrica, se teve a presença de algum catalisador, se nós tivemos a formação de gases, ok? Então, a gente tem essa seta aqui para cima para indicar a formação de gases. Temos essa setinha para baixo para indicar a formação de precipitados e temos esse tipo de seta para indicar se essa reação ela é reversível ou não, ok? Então, tudo isso vai estar presente, essas informações, em uma equação química que representa as reações, ok, pessoal? Então, quais são as evidências de uma reação? Relembrando, liberação de calor, mudança de cor, mudança de odor e a liberação de gás, ok? Agora a gente vai estar praticando os conteúdos nessa atividade. Questão 1. A fotossíntese é um processo que ocorre em alguns organismos autotróficos como forma de obtenção de alimento. Para a realização desse processo, vários fatores são necessários, como o pigmento de cor verde, denominado clorofila. A clorofila é um pigmento encontrado no interior dos cloroplastos que atua no processo de fotossíntese. Esse fenômeno é representado pela equação química abaixo. Então, é um fenômeno físico, né? Então, nós temos aqui a equação química que representa a fotossíntese. Então, letra A. A fotossíntese representa um fenômeno físico ou químico e por quê? Então, a gente olha aqui para essa equação, a gente já sabe que é um fenômeno químico, por quê? Se a gente olhar para os reagentes, eles são diferentes do produto. O que isso indica? Que teve a formação de novas substâncias. Então, a resposta correta é um fenômeno químico, pois tem a formação de novas substâncias e isso indica que a composição química da matéria foi alterada, ok? Letra B. Quem são os reagentes e produtos dessa reação química? E aí aqui tem novamente a reação. Quem são os reagentes? Sempre no primeiro membro, então nós temos aqui o CO e a água. E o produto, nós temos aqui a formação dessa substância, dessas duas substâncias, ok? Então, por hoje é só, pessoal. Na aula de hoje a gente viu a importância da energia química e como ela está presente no nosso cotidiano. Não deixe de acessar a plataforma Eduque para rever essa e outras aulas. Bons estudos e até a próxima!